qual é o maior desafio para sair das dívidas e aumentar a sua renda em 90 dias? Eu quero te contar isso assim, ó, para deixar muito claro para você. Eu tenho 43 anos atualmente, então 2023, 43, você imagina que eu nasci em 1980 e quando eu completei 18 anos, o ano era 1998. Em 98, a gente teve o novo Código de Trânsito Brasileiro. Nesse Código de Trânsito Brasileiro, as regras mudaram muito, né? A gente teve agora, a partir de agora, entrava em cena o que a gente chamou de Centro de Formação de Condutores, né? Para ensinar as pessoas como deveria dirigir. Por que isso foi feito assim? Porque antes de 98, cara, era uma tragédia as nossas estradas, né? Tinha um feriadão, você já podia contar que no Jornal Nacional, enfim, final de semana ia ter lá a contagem de quantos mortos nas estradas por conta de imprudência e imperícia. A gente tinha esse cenário caótico no trânsito. Graças a Deus isso ficou para trás. Hoje em dia acontecem ainda muitos acidentes, mas não por imperícia, por imprudência. As pessoas não sabiam dirigir direito, né? Viam a Ayrton Senna lá no domingo e achavam que era Ayrton Senna e a gente se matava no trânsito. Aí em 98 teve o Código de Trânsito novo. Só que aí eu faço aniversário em 98, faço em janeiro de 98, faço 18 anos e eu já quero logo minha carteira de motorista. E eu entro para tirar minha carteira de motorista e eu consigo de fato em março. Só que eu entro exatamente na transição de um para o outro. Então, eu não aprendi a dirigir num centro de formação de condutores. Eu aprendi a dirigir com o meu pai, com o meu chefe na época, que me dava o carro, principalmente, né? Esses foram os principais pontos que eu aprendi a dirigir. E aí, cara, eu aprendi a dirigir de um jeito totalmente errado. Mãozona em cima do câmbio, uma mão só no volante, um pé em cima da embreagem, sem o cinto de segurança, não dava seta para sair, não dava seta para chegar, mas sabia estacionar o carro, sabia fazer rampa, essas coisas básicas, mas não sabia dirigir, não sabia conduzir um veículo. Então, na hora que eu fui pro exame, uma quadra que eu andei com o carro, eu já fui reprovado. O cara falou, você já tá reprovado, você não deu seta para sair, você não colocou o cinto, você não deu seta para estacionar, você só tá com uma mão no volante, então você já tá reprovado. Eu vou te dar uma chance para você começar de novo, mas você tem que fazer direito. Aí eu falei, opa, peraí, eu tenho que fazer aquilo que eu aprendi lá na autoescola, porque eu paguei o centro de formação, mas eu não fiz as aulas, porque era aquela transição naquela época. Antes disso, você podia ir lá com o responsável, ele assinava por você e boa. E aí eu falei, caramba, já tô reprovado, peraí, mas como era nessa época de transição, o Brasil, né? No Brasil as coisas sempre têm um jeitinho. E aí o cara, o examinador foi muito gente boa comigo e falou, tá, começa de novo. E aí nessa começada de novo eu fiz tudo que na minha cabeça de 18 anos, nossa, a gente com 18 anos sabe, grava tudo, né? Eu consegui lembrar de tudo que eu tinha aprendido lá nas aulas teóricas. Então, seta, assim, assado, quem que é a mão, tal, não sei o quê. E fiz tudo o que tinha que fazer e passei. Por que eu tô te contando essa história? Porque depois que eu passei, aí eu comecei a ter que aprender a dirigir certo, com as duas mãos no volante, sem a mão em cima do câmbio, tirando o pé de cima da embreagem, a fazer a rampa de um jeito certo que tem, né? Que é só controlando pela embreagem, sem pisar no acelerador, sem o câmbio, sem o freio de mão. Eu precisei aprender a direção defensiva, eu precisei aprender uma série de coisas. Só que foi muito difícil para mim. Por quê? Porque eu já tinha um jeito de fazer, eu já tinha aprendido a dirigir. Então, aprender a dirigir do jeito certo me exigiu não só aprender do jeito certo, como desaprender do jeito errado que eu já sabia. É isso que foi mais difícil, foi bem mais difícil para mim fazer dessa maneira. Por quê? Porque uma pessoa que começa a aprender a dirigir do zero, ela não sabe nada e ela começa do zero na autoescola, ela vai se formar muito mais rápido, vai ser muito melhor para ela. Uma pessoa que tem vícios para serem substituídos, digamos assim, para ela é muito mais difícil. Então, o maior desafio que eu percebo dos meus mentorandos, e eu estou mostrando para você, então a pessoa tem 30, 40, 50, 60 anos, né? A gente tem casos de mentorandos de 60 anos e aí já passou uma vida, 20 anos, 10 anos, 30 anos, lidando com o dinheiro de um jeito e aí agora entrou na mentoria para lidar com o dinheiro de uma outra maneira.
é um pouquinho mais difícil, você deve concordar comigo, né? Porque tem que desaprender. Nossa, eu passei a vida inteira nesse sufoco financeiro que eu tô agora, aí eu ia lá e fazia mais um empréstimo, dava uma acalmada, as coisas acertavam, passava mais uns anos, eu tinha mais um sufoco, eu ia fazia mais um empréstimo. Eu saí das dívidas e voltei, nunca saiu das dívidas, né? Sempre esteve em dívidas. Nunca percebeu, passou a vida inteira perdendo dinheiro para o banco. Então, reaprender essa maneira de lidar com o banco, reaprender a maneira de lidar com o dinheiro é o maior desafio para sair das dívidas e aumentar a sua renda em 90 dias.